Nós estamos com uma equipe aqui de profissionais. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério, que é a pedofilia. Então, eu estou aqui com a Doroteia Monteiro, advogada, a Dulce Helena Lisboa Conte, advogada, e o psicólogo Daniel Boscolo Cincoto. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bom, um tema, né, que é bom a gente sempre estar colocando em pauta, porque muitas vezes as pessoas conhecem um pedófilo, conhecem uma criança que foi abusada sexualmente e não vê os sintomas. Então, vamos começar. O que é a pedofilia? Como que ela é inserida no Código Penal? Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Bom, em primeiro lugar, segundo os especialistas, a pedofilia é um distúrbio de conduta social. E ela se caracteriza quando o indivíduo adulto ele se sente compulsivamente atraído por crianças ou pré-adolescentes. Né? Em geral, são homens que cometem esses crimes. Mas em geral, de personalidade tímida. Mulheres também. Poucos, mas a maioria são homens. Agora, né, psicologicamente, qual é o perfil de um pedófilo? Então, primeiramente, né, a gente precisa pensar o que é a pedofilia. Porque o que é a pedofilia comumente para a sociedade é um pouco diferente do diagnóstico de pedofilia que se tem. A pedofilia, ela é uma doença. Eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ficar bem claro. Pela Organização Mundial da Saúde, classifica a pedofilia como uma doença. Essa doença, ela tem como critério diagnóstico a pessoa que tem interesse por um pré-púberes, em geral, ou seja, de menos de 13 anos de idade, por um período de pelo menos 6 meses. Interesse sexual ou, de fato, o ato sexual. Certo. E agora, você trabalha, né, na área da educação também. Tem casos de pedofilia na área da educação? Sim, vocês trabalham junto a um psicólogo? Como que funciona? Bom, na área da educação, eu vejo assim que o governo tenta inovar, tenta melhorar a educação. Aí o que ele fez? Ele contratou professores que são hoje conciliadores, mediadores, para tentar resolver conflitos. Mas eu não vejo dessa forma. Para você detectar e diagnosticar uma criança que está sendo assediada sexualmente, é só através de um psicólogo. Porque o psicólogo, ele está apto, ele é um profissional técnico que pode diagnosticar uma criança que está sendo assediada. Então, eu vejo dessa forma. Então, todas as escolas deveriam ter psicólogos e não mediadores. Assim como os presídios não têm psicólogo, então nós deveríamos, na educação, por medida de prevenção, ter psicólogos. Mas esse é o problema, né, eu acho que da educação no Brasil, né? Não se trabalham com medidas preventivas, né? Não. Depois que aconteceu, que você vai procurar ajuda. Sim. Seria muito, como você acabou de falar, seria muito importante que tivesse um profissional dentro das escolas que pudesse diagnosticar, conversar, sim, né, fazer uma terapia familiar, fazer palestras, né, sim, principalmente. Ele seria o profissional essencial que está faltando, do meu ponto de vista, na educação. Como que a gente sabe que uma criança, se a criança não fala, elas têm medo, né, de falar, porque o pedófilo, ele chega a ser um sedutor, né? Ele coloca medo na criança. Como que a gente detecta uma criança que sofreu abuso sexual? Tanto a parte jurídica quanto a parte psicológica? Bom, eu vou falar pouca coisa. Mas a criança, dentro de uma escola, ele tem mudanças de comportamento. Então, você começa a diagnosticar que aquele comportamento da criança está desequilibrado. E dentro da normalidade, ele não está se comportando como deveria ser todo adolescente ou toda criança. Então, essa mudança de comportamento que o professor diagnostica.
Isso, exatamente. Eu concordo com a colega e ainda gostaria de acrescentar que todas as pessoas podem ser sensíveis, não é necessário exatamente ser um profissional, para estarem perto dessa criança de uma maneira sensível, de forma que essa criança possa se abrir e possa contar o que está se passando com ela, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, ou mesmo um professor, de repente pode notar uma mudança no comportamento de uma criança que teve aí um ato lesivo contra ela, né? E esse professor, esse profissional, como é que ele consegue quebrar essa barreira para conseguir ou falar com a criança ou conversar com os pais dela? Porque ele adquire confiança. Através da confiança. Todo aluno tem uma confiança no professor. Sempre ele vai dialogar com o professor e ele, no momento oportuno, ele desabafa aquele abuso sexual que ele está sofrendo. Atividade sexual de adolescentes é crime? Mesmo que não haja coerção física, é considerada crime? A atividade sexual sem o consentimento é crime. E especialmente com os menores de 14 anos, mesmo sem a violência sexual, é crime e deve ser punida. Agora, já para a saúde, né, só se enquadraria num diagnóstico de pedófilo aquele adolescente com maior de 16 anos de idade e com pelo menos 5 anos de diferença entre ele e a criança abusada. 5 anos de diferença. E ele teria que ter pelo menos 16 anos de idade. Isso para o diagnóstico psicopatológico de pedofilia. E o que fazer? Quais as medidas cabíveis para uma criança que foi abusada? Quando a gente sabe que ela foi abusada, o que a gente deve fazer? Eu vou até complementar aqui, principalmente quando esse abuso vem dentro da casa. Eu acho que vocês devem ter visto casos em que o pai abusa da filha, intrafamiliar. E a mãe não acredita. Sim. Eu já vi casos da mãe ficar contra a filha e dar razão para o pai. Não, ele não abusou. Acontece muito. O que fazer nesses casos específicos? Preciso prestar atenção dentro de casa que a criança se manifesta através de desenhos. Ela tem pesadelos. Então, mas e ela procura vezes... quem? Porque a criança não tem o apoio do pai, que é abusando dela, e da mãe. Ela vai a um conselho tutelar, como é que for? Geralmente são vizinhos, amigos dos familiares que denunciam, né? Porque às vezes as famílias são coniventes. Nossa, é o que você disse. Tem isso, né? É o que você disse. As mães protegem os pais dos menores. Então, é muito difícil mesmo, dentro de casa. O fato do adulto vir a cometer o ato de pedofilia, pode ser algum trauma de quando ele era criança? Pode também ele ter tido um trauma, um abuso também quando era criança, como também não. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Quem foi abusado vai se transformar no pedófilo. Não necessariamente, né? A gente pode notar algumas caracteres, né, de traços de personalidade, algumas vezes nesses abusadores. Entretanto, né, há de se dizer que estamos falando de uma perversão sexual, né, e como tantas outras. Então, nesse caso, a genética pode determinar esse comportamento. Várias perguntas aqui. É um tipo de psicopatia? Sim. E também se os fatores externos podem colaborar, amizades, a gente fala em genética, né? Pai, mãe, um pai pedófilo, o filho vai ser pedófilo. Como que funciona? Certo. Então, veja bem, né? A personalidade, ela é moldada, digamos assim, em geral, pelo campo afetivo e pelo campo afetivo que se estabelece, né? Então, tanto com relação às amizades, como suas relações primeiras, que são o paterno e o materno, né? Essas questões que são de raízes, elas são sempre muito importantes nos transtornos de personalidade, ou inclusive nos transtornos chamados de transtorno de parafilias ou de transtornos de perversão sexual. Então, sendo uma perversão sexual. Sim. De que forma a amizade pode gerar com que a pessoa tenha o desejo de ser um pedófilo? Certo. Essa questão ela é um pouco complicada, certo?
Mas para a psicanálise ela se daria numa idade ainda um pouco terna, de uma maneira de lidar com o prazer e com o desejo. E aí a gente teria que investigar um pouco, caso a caso, para ver como que se moldou o desenvolvimento desse canal de sentir prazer, até extensivo, às vezes, para o sexual, dito sexual numa gama muito ampla. Né? E é possível superar esse trauma, né? Tem tratamento para pedofilia e é possível reverter. Né? Superar é muito difícil, né? Toda a perversão sexual é um pouco difícil de se reverter, às vezes, mas há tratamento. Há tratamento tanto psicológico quanto psiquiátrico para essa pessoa que quer e deve procurar um tratamento. E dizem que o melhor remédio é a prevenção. Né? O que os pais podem fazer para prevenir, para proteger o filho desse tipo de abuso? Cai no que eles falaram, né? Sempre cai naquilo atento, que né? eu falei, estar atento à criança, os pesadelos que a criança tem à noite, né? Os desenhos, a maneira como ela se expressa, tudo isso os pais podem perceber. Também a escola, né? Fazendo palestras de educação sexual e esse tipo de coisa, de informar também a criança, né? Do que é e de como se prevenir. Isso, em alguns países, tem sido aplicado, né, de informar, de fato, a criança do que é a pedofilia e de como ela acontece para prevenir esse tipo de situação. Que vocês falaram através de desenhos, isso pode acontecer depois que a criança já pode ter sido abusada, né? Mas eu acho que manter uma relação bastante comunicativa com o filho, né? Você sempre ter uma relação aberta, seu filho contar tudo o que acontece para você. Sim, sempre isso é melhor importante. A palavra geral que a gente usa, né? isso, diálogo. Sempre. É sempre estar sensível, emocionalmente e intelectualmente àquela criança. Quando vocês, né, juridicamente, né, analisam, né, os casos já dos pedófilos condenados, né, existe alguma característica aí que esteja presente na maioria dos casos? Não existe uma característica, que geralmente são cidadãos do bem, né? De que está entre nós aqui, nós não sabemos como diagnosticar, como saber quem é o pedófilo, né? Nós estávamos conversando lá, falar que vocês também disseram no início, que todo mundo pensa assim, que a pedofilia é só homem que comete, e outro fator, que é só quando existe a relação sexual. E não é isso. Não, de forma alguma. Porque o pedófilo gosta da carícia. Inclusive, né, para o diagnóstico, não há nem a necessidade de que a pessoa tenha o ato sexual com uma criança. Só a fantasia, só ter essa fantasia durante pelo menos 6 meses, uma fantasia intensa a respeito de crianças, isso já dá caracteres para um diagnóstico de pedofilia. Há muitos pedófilos que apenas têm um comportamento masturbatório, por exemplo, vendo internet, pornografia infantil, né? Se as pessoas têm esse comportamento por mais de 6 meses, ela já pode ser considerada um pedófilo para os diagnósticos de pedofilia. Até porque eu penso assim, nossa, as crianças não tem nem fase, nem idade para iniciação sexual, mas a criança, ela sente um prazer. Toda criança sente prazer, né? O ser humano sente prazer. E quantos agem dessa forma, como você falou mesmo, né? Na masturbação, tudo, sem a criança jamais imaginar que ela está sendo abusada. E depois, lá na frente, vem as lembranças, que ela vai entender quem ela foi. Juridicamente, como é que fica? Prescreve? Então, quem pode responder melhor, o doutor Adulto, que trabalha na área, né? Quando criança, eu fui, né, sofria... Existia um caso de um professor até, que depois de 20 anos, que ele viu pela TV, né, um crime dessa forma e se lembrou de que ele foi vítima. Isso mesmo, foi Inclusive, esse professor foi preso. Então... Essa pessoa foi presa. Então, não prescreve, não tem tempo... Porque a qualquer momento você diagnostica e tem que denunciar. A denúncia é a melhor forma de podermos evitar a pedofilia. E tem alguma faixa etária que a criança está mais vulnerável a esse tipo de abuso? Não. Não A criança o tempo todo
que ela conviva com pedófilos, ela será assediada o tempo todo. A criança, como eu falei, ela tem que confiar naquela pessoa que está convivendo com ela. Porque se ela sofre um assédio dentro da residência, dentro do lar, na escola, ela confia naquele professor, aí ela começa a desabafar. É o momento exato de fazer uma denúncia. E é o momento exato Por isso que eu falo que um psicólogo seria essencial dentro de uma escola. A gente fala que... Para evitar, né? Prevenção. Sim, claro. A gente fala que um professor pode ajudar a identificar, mas podem haver casos em que o professor pode ser um abusador. Pode. Nesse caso, seria mais fácil você identificar sendo do professor para com o aluno, ou seria a mesma coisa de uma pessoa da família ou um amigo? Não, dentro de uma escola é fácil de identificar, porque os próprios amigos comentam um com o outro. E logo chega na direção, entende? Ou para um outro professor. Porque é um grupo, não é isolado, né? Até mesmo porque hoje a criançada está ficando cada vez mais consciente. Eles são então, muito espertos. São muito espertos, então... Vocês têm algum caso aí de pedofilia pela internet? Que a pessoa conheceu na internet? Já temos conhecimento, né, de vários casos na internet. Eu, na minha área, eu defendo o pedófilo. Você defende o pedófilo? Sim, é meu exercício. Porque todo mundo tem direito à defesa, né? Meu exercício profissional. E ele tem o direito de defesa. Isso é constitucional. E o que eles falam para você? Eu não quis fazer, é mais forte que eu. Como é que se defende um pedófilo? Eles não aceitam, eles acham que não aconteceu, eles acham que isso daí é normal. Eles não aceitam. Há um caractere, né, dentro do diagnóstico chamado ego sintônico, que seria comum entre os pedófilos, o pedófilo dizer algo como: mas a criança se beneficiou dessa prática, ela também teve prazer, ou então eu ensinei ela estava aprendendo a se portar sexualmente, ou enfim, esse tipo de fala é muito comum dentro desse espectro da pedofilia. Daniel, então eles acham que eles não estão cometendo nenhum crime. Então, veja bem, há casos e casos, né? Mas numa grande parte há esse discurso que é um de sentimento puro pela criança, não exato, tem... Exato. Não, que eu recebi um recadinho aqui, Paulo. A Nery Laureano, do Rio Acima, ela perguntou assim: se um adolescente menor de idade pode namorar uma pessoa maior de idade, é pedofilia? Eu acho que assim, como vocês disseram, pela lei, então, mas eu acho que a lei tem que acompanhar um pouquinho a evolução também. Porque hoje em dia, meninas de 14 anos são mães. Então, mas né? Então, eu acho que muitos pais ficam preocupados. Eu acho que assim, é a mesma coisa que eles disseram sobre o consentimento. Só que assim, eu acho que até uma certa idade, né? Acima de uma certa idade, com o consentimento do menor. Vamos ver aqui juridicamente e o lado psicológico da pergunta da... Nery Laureano. Então, uma menina de 16, quantos anos? Um adolescente menor de idade namorando um maior de idade é pedofilia? Mas menor de idade, que idade? Menor de 16 anos? Não, menor de idade. Mas... Teria uma faixa etária em que não seria pedofilia e uma que seria abaixo abaixo de 18 anos, né? Tem que ter o consentimento. Se não haver o consentimento dela, dos dois. Então, eles vão crime namorar... de qualquer forma. Isso que é crime de qualquer até uma forma. certa idade, sedução, abaixo de 14 passa a ser outro crime. Mas se os dois estão namorando ali... Os dois da mesma idade, não vai ter problema. Mas tem uma essa diferença de 5 anos. 5 anos. Um rapaz de 16, uma menina de 10. 10 anos, gente, não dá, né? Mas assim, se for uma menina de 14 anos... Um rapaz de 20, né? Um rapaz de 20 também, pela lei, presume-se crime abaixo dos 14 anos. Então depende também da intenção. Se eles estão namorando em casa, os pais aprovam o namoro. Agora, se ele, de alguma forma, ele ilude, não é isso? Exatamente. A pessoa, né, a menina, no caso, aí é pedofilia.
Sim, É pedofilia pela idade, mas vamos colocar aí um pouquinho, né? Se o pessoal que namora, né? Porque você vê tantos namoros hoje, né? 16 com um rapaz de 22, gente, é natural hoje. Depende da situação desse namoro. Depende da situação do namoro. O problema é que o Código Penal ele ainda não evoluiu de acordo com o com os acontecimentos. nossa evolução, porque ela é muito através da internet, essa globalização. Então, teria que o Código Penal também se atualizar, evoluir, né? Isso, de acordo atualizar. com o que está acontecendo hoje, porque as pessoas casam com 16 anos hoje. É estupro, né? É estupro. É considerado estupro. Ainda o Código Penal ele não qualificou ainda a pedofilia, né? Ela está Falou ainda... estupro, todo pedófilo é um estuprador? Não. O que difere? É a violência? Porque ele usa de charme, ele demora, né? Ele vai construindo ali o caminho, o campo. E o estuprador, ele é por meio da violência. Exatamente. É isso que o estuprador diferencia. É a violência. Ele sente prazer na Ele violência. sente prazer da violência. A partir do momento que a mulher se ela ceder, aí perde a graça o para interesse. ele. Menor de 14 anos, havendo ou não violência, é estupro. Havendo ou não. Ou não, é estupro. É estupro. Nossa. Agora, a respeito da pedofilia, a gente perguntou se a criança que sofreu abuso, ela tem cura. E o pedófilo? Essa pessoa, ela consegue ter uma cura? Uma cura? Dela. Ela que tem que procurar o tratamento psiquiátrico, psicológico. Esses, né, eles sofrem e se culpam depois do ato, assim. Eles têm esse sentimento, esse remorso de ter abusado, né, de um menor. É muito relativo, né? Cada um é cada um. Existem alguns que sim, que sentem culpa até por sentir, né? Pelo desejo, eles sentem culpa pelo desejo. Agora, tem outros, como eu disse, que uma grande parte que é aquilo que eu chamei de ego sintônico, de tentar racionalizar isso, né? Através de uma defesa racional, de falar, não, mas veja bem, eu amava de fato a criança, ou a criança se beneficiava dessa prática de alguma maneira. Isso também é comum. Então tem que se ver caso a caso aí, né? Então, para a gente, que é um assunto super interessante, mas para a gente, né, encerrar, eu queria que cada um falasse um pouco, né, para quem está aí nos assistindo, de deixasse uma mensagem de que forma as pessoas que estão em casa podem detectar um pedófilo e o que fazer. Como eu disse, os pais têm que ficar atentos a qualquer manifestação estranha da criança, né? Com o comportamento dela. Ela muda, ela fica mais quieta, ela fica num canto, ela chora, ela tem pesadelos, acorda à noite. Então, tudo isso tem que ser detectado em casa, né? E o que eu digo é que as pessoas têm que denunciar. Não ter medo de denunciar. Tem que denunciar de qualquer forma. Principalmente esses casos seja vizinhos. Tem que denunciar. Porque muitas vezes, eu volto a falar, a criança tem medo porque é o pai e a mãe, é o que eles têm de referência no mundo ali. Pai e mãe. E acontece com o tio, que é muito mais difícil porque está no convívio familiar. E não pode ter medo. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Como eu disse, às vezes os pais, a mãe é conivente. Só mais antes, né, da gente... Quando se inicia esse processo, imediatamente é afastado, no caso, né, quem esteja sendo investigado, porque a gente não pode falar o culpado, que até então não foi julgado. Ou eles convivem, porque é impossível você iniciar um processo desse com as pessoas convivendo. Ah, não. Geralmente é o agressor, que é colocado para fora da casa. E de imediato ele já é através afastado, de medida porque às vezes as cautelar, pessoas têm medo por causa disso. Não, o juiz determina que ele saia, né? Outras vezes tem que ser retirada a criança, que às vezes as mães são coniventes com os pais, né? Acreditam nos pais em desfavor da criança. Então, a criança é que tem que ser retirada e vai para um abrigo. Né? A criança é duplamente penalizada. Fica sem a mãe, os pais e fica na mão de terceiros. Esse é o grande problema. Então, Daniel? Eu concordo, né, com o que a colega falou. E acho que é assim, né, se você tem esse desejo por crianças há mais de 6 meses... ou mesmo que seja antes, que não tenha se dado 6 meses, mas se você tem todo esse desejo, né, um interesse sexual por crianças, ou pratica atos sexuais com crianças,
você precisa de ajuda, procure um profissional. E no caso de identificar, né... Aonde ele pode buscar esse profissional? Se ele não tiver condições de pagar um psicólogo na rede de saúde, tem? Tem, sim. Na rede de saúde, né, ele pode estar indo em diversos lugares. Eu aconselharia essa pessoa a ir no CAPS, num CAPS 2, num Centro de Atenção Psicossocial. Lá ele vai encontrar com toda uma equipe de psiquiatra, de psicólogo, e de enfermeiros e outros profissionais de saúde que podem ajudar essa pessoa. E também a criança vítima de abuso, também é importante que ela procure ajuda, que os pais dessa criança procurem ajuda para essa criança, através de um psicólogo ou de um psiquiatra, ou de um CAPS infantil, que também é um serviço parecido com o CAPS 2, só que atende uma clientela de crianças, né? E no perceber, né, dos pais ou da sociedade, do abuso dessa criança, é mais ou menos isso que a doutora já falou. É sempre estar sensível a essa criança para os sinais que ela possa demonstrar, né? Uma criança vítima de qualquer espécie de violência, muito provavelmente vai ter uma reação emocional que pode ser percebida por aqueles que forem próximos a essa criança. Dulce? O que devem ficar atentos sempre é mudança de comportamento. Toda mudança de comportamento ele está apresentando algum quadro de desequilíbrio de personalidade. Então, tem que ficar atento sobre isso. Maravilha, então, né? Esse é um assunto que a gente pode se estender, né? E até para complementar os pais, né? Como eles disseram que os pais muitas vezes são coniventes, porque não acreditam. Os pais, por mais que seja inacreditável, sempre dê ouvido, né? Procure saber realmente. Não, porque não é normal uma criança inventar uma coisa dessa. Não, e a criança, quando ela está passando por um problema, como todos aqui disseram, o comportamento dela muda. Então, a criança ela não tem essa malícia de mudar o comportamento porque ela quer chamar atenção. Não, alguma coisa está errado com o seu filho. Então, você tem que ir atrás, procurar uma ajuda, que nada é em vão. Não tem como, alguma coisa está acontecendo. Então, eu quero agradecer a Doroteia. Obrigada, Daniela. foi muito bom estar aqui. Pela oportunidade. Aqui, é isso, né? Obrigada. Aqui. Muito obrigada, gente. Vocês vão voltar, né? Faço questão com novas pautas, né, para o programa. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu só tenho que agradecer Obrigada a você. do convite. Obrigado. Obrigada.